E vamos lá, eu acho que estamos entrando ao vivo, continuo com essa mania de marcar muitas coisas para a mesma hora em fusos diferentes, mas na 1 da tarde do Brasil, toda quarta, a gente está recebendo aqui no Protagonistas da Semana uma pessoa diferente para compartilhar um pouco da sua visão de mundo, dos seus territórios de protagonismo, das suas distintas formas de encarar o espírito do tempo. Nessa semana, a gente está tendo mais uma protagonista mulher, não só porque estamos em março, mas porque estamos em 2018, não é mesmo? Então, estamos recebendo Morena Mariá nessa semana. Oi, gente! Entrando ao vivo, a gente está começando agora a nossa live. Primeiro, te dizer que estou muito, 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 muito feliz da gente estar conversando por aqui. A gente... Para quem não sabe, a gente se conheceu durante o Fractal que aconteceu no Rio de Janeiro, na última edição, numa das últimas edições presenciais do curso. E a gente ficava trocando, se acompanhando em projetos e em ações diferentes pela internet. E há um tempo eu já estava pensando, putz, quero muito conseguir expandir essa troca e conversar, ter esse momento tete a tete, mas dividindo isso com o mundo, dividindo com todo mundo que está acompanhando o Protagonistas da Semana. E chegou essa hora, muito feliz da gente estar aqui. Para a gente começar, eu queria super empolgada. Eba. Acho que seria legal a gente começar falando desse momento pré a gente ter se conhecido, né? Conta um pouquinho para quem está chegando agora na nossa live, de onde você veio, o que você faz e por que que... Como é que eu caí no Fractal, né? Meu nome é Morena Mariá, é meu nome mesmo, Morena é meu nome. Eu tenho 26 anos e eu sou aqui do Rio mesmo. Eu acabei sendo selecionada como cadeira da cidade para o curso do Fractal, que é um incentivo que a Perestroika faz para a galera que muitas vezes não tem condição de arcar com o custo de um curso. E aí eu me inscrevi e fui escolhida como a cadeira da cidade e fui fazer o Fractal na expectativa, né, no anterior. Eu não entendia muito bem assim o que o Gus fazia. Eu só conhecia de Facebook, já tinha ouvido falar do trabalho do Gustavo, mas a gente ainda não se conhecia, eu também não entendia ainda muito bem para onde esses caminhos de comunicação, de protagonismo, para onde esses caminhos levavam o trabalho dele. E aí, quando o curso começou, eu não tinha assim tantas expectativas, eu sabia que ia ser algo bacana, diferente na minha trajetória, porque eu ainda não tinha dialogado num espaço com grandes players da comunicação, então foi um momento importante para mim poder ouvir essas pessoas, entender um pouco mais sobre lógicas macro, né, que ainda não era os ambientes onde eu estava inserida. E aí eu cheguei no Fractal, me senti um pouco deslocada no início, porque eu não entendia muito bem a linguagem, os códigos daquele ambiente, mas aos poucos eu fui sendo acolhida, tanto pelo grupo quanto por você. Então, todo mundo que teve na turma, as pessoas me acolheram super bem. E aí começou uma experiência muito bacana que eu acho que a gente vai destrinchar mais aí ao longo da live, né? Sim, super. E acho que a partir da tua visão de mundo, você conseguiu acolher muito aquele grupo que estava ao redor também e que tinha uma visão, uma trajetória diferente, uma história até aquele momento diferente, que crescia muito pouco também do que tu tinha para trazer naquele espaço, né? Eu acho que teve um encontro empático de todos os envolvidos, né? Como você comentou, assim. Eu posso dizer que eu aprendi um monte nessa troca e continuo aprendendo com toda a comunidade do Fractal, que sempre está aprendendo, mas está se doando e colocando muito de si, né, se colocando muito nessas trocas também. Então eu sempre saio embebido de muitos desses aprendizados. E eu comecei a acompanhar você fazendo um monte de coisa
um monte de projetos maravilhosos, tocando um monte de frentes diferentes, e comecei a te acompanhar em um monte de redes, em várias frentes de protagonismos diferentes, com várias ideias diferentes, que eu falei, opa, vamos conversar mais sobre tudo isso. Hoje eu toco um projeto chamado Inova Collab aqui no Rio, que é uma produtora de social vídeo. A gente basicamente produz canais de YouTube ou outros tipos de conteúdo em vídeo para plataformas digitais. E a gente trabalha preferencialmente com público negro e periférico. E aí, quando eu cheguei no Fractal, o meu projeto ele já existia há cerca de 8 meses, mas ele ainda estava caminhando, meio engatinhando. E foi um dos trampolins, assim, esse diálogo, como eu falei com grandes players e pessoas que entendiam sobre o mercado numa perspectiva muito mais ampla do que a perspectiva que eu tinha naquele momento, me permitiu dar passos maiores. Então, assim, ser acolhida foi bom, acolher também foi legal, mas eu acho que o principal ganho pro meu negócio, né, que é o que eu tenho feito hoje primordialmente, apesar de correr todas essas frentes que você falou, hoje esse é o meu foco, eu pude dar alguns passos além por conta das informações que a gente trocou durante os encontros do Fractal. Então, eu só queria pontuar isso, porque foi muito bacana para mim e até como uma ferramenta mesmo, não é só a discussão, enfim, tudo que a gente conversa, que é maravilhoso, importante, mas abriu portas e oportunidades concretas para mim, essa participação. E conta como foi esse contato com esse universo tão diferente, mas que ao mesmo tempo era um universo que também, quando olhava para a tua trajetória, também não conhecia tanto sobre como dialogar, né? Eu acho que no início foi um pouco difícil para todo mundo. Isso era uma coisa até que eu tinha pontuado aqui nas coisas que eu quero falar. No início eu acho que é sempre um pouco difícil. Quando você adentra um espaço que você tradicionalmente não está inserido, há um estranhamento, porque você não se sente parte e as pessoas também não sabem como se aproximar. Há ali esse estranhamento do desconhecido mesmo, de, poxa, como é que eu falo com essa pessoa? Como é que a gente se conecta, né? Como é que a gente dialoga de uma forma empática? Eu nunca sei se eu estou ofendendo, as pessoas têm essa preocupação, né? Como é que eu me dirijo? Como é que a gente dialoga sobre as coisas sem que seja algo pesado? Eu acho que é importante a gente estar aberto tanto para escutar de forma empática, como você sempre falava durante os nossos encontros, mas também para se posicionar de forma empática. Como é que eu falo de forma empática, né? Eu acho que isso foi bacana durante o curso. E aí até a gente tinha comentado antes no nosso papinho que durante o fim do curso a gente faz uma dinâmica chamada Poço do Conhecimento e anota aprendizados e questionamentos que a gente elencou e tudo mais. E aí eu elenquei um bocado de coisa, mas eu acho que o mais legal é que, falando um pouco sobre protagonismo, né, que é mais o tema do nosso papo de hoje, eu entendi que, às vezes, para a gente protagonizar a nossa narrativa, a gente precisa também dialogar com narrativas e protagonistas diferentes, sabe? Eu acho que você ficar dentro é aquilo que a gente estava falando sobre a bolha. Todas as pessoas têm suas bolhas, a gente também tem as nossas bolhas, eu tenho a minha bolha. Então, abrir e tornar essa minha bolha mais permeável foi fundamental para mim, para que eu também entendesse qual é o meu lugar de protagonismo, como é que eu me dirijo a protagonistas diferentes de mim, sabe? Eu acho que isso é muito rico, foi um aprendizado muito, muito profundo para mim, assim. Que eu até anotei aqui no Poço do Conhecimento, que foi uma das coisas que no início eu tive dificuldade por conta desse estranhamento, mas no final eu consegui absorver isso de uma outra maneira. Eu acho que também por isso que hoje a gente está aqui conversando. Você conseguiu fazer esse processo de abrir a sua bolha e eu consegui abrir a minha e a gente conseguiu se conectar de uma forma verdadeira e acho que por isso que a gente conseguiu fazer essa conversa aqui hoje. Eu comento que eu tive que... a Inexplorato fala muito sobre isso, né? Da gente precisar entender o que a gente não sabe que a gente não sabe
e tá aberto a todo esse espaço de conhecimento que é desconfortável, que é um lugar onde a gente precisa ter esse cuidado maior, mas ao mesmo tempo essa visão empática de ceder um pouquinho ali nas nossas seguranças, né, na nossa bolha, e dizer, tá, e o que eu não sei sobre todo esse assunto? E, de fato, um território de protagonismo que eu precisei me abrir, e a comunidade do Fractal, ao longo desses 2 anos e pouco, dessas mais de 20 edições, me ajudaram bastante, foi quem são esses protagonistas dos movimentos negros, das periferias, das comunidades, de movimentos que não estão só na mídia convencional, que não estão conversando somente através das grandes marcas ou dos grandes palanques, mas que também estão transformando a comunicação, também estão transformando a forma como a gente aprende a dialogar em sociedade, e que estão apresentando novos usos para todas essas ferramentas sociais que a gente tem ao nosso redor, e poder respirar todo esse universo que é de protagonismo e que é descentralizado, né, que é um acesso, é um poder redistribuído de volta na mão das pessoas, enfim, é maravilhoso, né? E acho que só quem vive isso de fato pode falar por esse universo, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessas iniciativas que você está envolvida e que te fazem viver isso. Teve uma coisa muito legal que logo em seguida do curso, um tempo depois, acho que cerca de 3 meses mais ou menos, eu me juntei com algumas outras mulheres negras também, que são de favelas aqui do Rio, e a gente desenvolveu um curso de comunicação criativa para a classe C e D, né? Tanto para as pessoas que estão inseridas na favela em territórios populares, quanto para as pessoas que não estão, mas queriam aprender a dialogar com esses territórios. E aí a gente teve pessoas da comunidade do Fractal que tiveram nesse curso, e isso foi, cara, muito bacana, assim, foi muito legal, porque a gente abriu um diálogo justamente sobre isso. Como é que a favela, como é que a periferia, como é que as pessoas que são negras e são protagonistas dos seus negócios, das suas trajetórias, enfim, das suas narrativas, como é que elas se comunicam, né? Então, dentro da favela, a gente até elencou algumas coisas. Dentro da favela, existem algumas figuras e arquétipos, né, que representam figuras de comunicação. Então, o pastor, existem várias lideranças comunitárias dentro desses espaços que protagonizam essa comunicação. Agora, que meios, né, que as pessoas utilizam? As pessoas utilizam faixa, utilizam WhatsApp, utilizam várias formas de se comunicar dentro daquele território. E foi muito bacana, porque eu achei que foi tão produtivo a gente, logo em seguida de ter tido esse contato, em seguida, a gente produziu um outro produto, que era um outro curso, e aí ter gente desse mesmo grupo que dialogou, que veio estar junto, que quis saber mais um pouco sobre isso. Então, achei muito bacana que esse diálogo ele se estendeu para outros espaços. E aí, voltando um pouquinho no que eu tenho feito aqui, na Inova, a gente, durante essa semana, está fazendo uma formação com 20 mulheres negras. A gente teve o apoio de alguns fundos de investimento, então Fundo Elas e ONU Mulheres estiveram junto da gente apoiando esse projeto. Não é uma realização só nossa, é com Coletivas Pretas, que são mulheres comunicadoras negras e que têm um coletivo de comunicação e que organizaram essa formação. E aí a gente está, ao longo dessa semana, falando um pouco sobre ativismo e audiovisual. E muitas das reflexões do Fractal estão dentro desse processo, porque eu trouxe e vou trazer esse diálogo para dentro dessa formação. Então, uma coisa que é importante, você e a Perestroika abriram essa vaga, muito provavelmente, se não houvesse esse momento e essa vaga, eu não estivesse nesse curso, porque no momento em que o curso abriu, eu não tinha condição de arcar com valor, e isso abriu muitas portas para mim, e eu venho abrindo outras portas, porque eu também não acho que dá para a gente andar sozinho. Então, acho que são correntes. Elas e ONU apoiaram a gente agora, então a gente também, através de recurso, está conseguindo propor outras narrativas. E então, assim, é importante a gente discutir e é importante a gente apoiar no concreto, sabe? Além da gente discutir, a gente precisa pensar essas oportunidades de acesso mesmo. Isso é muito importante.
Eu acho que tanto essa sincronicidade disso ter acontecido, de ter acontecido na hora que aconteceu, tem a ver com uma... Putz, existem outras moedas, né? Todo mundo que faz parte dessa comunidade é algo que eu repito a exaustão, que existem trocas que acontecem dentro desse grupo que a gente percebe projetos que nascem, empresas que se desenvolvem, conexões que acontecem, e, putz, para mim não tem preço, assim, são trocas que a gente precisa aprender a colocar energia, e hoje, nos meus estudos sobre tempo, cada vez mais eu venho buscando como que a gente mantém o pé no chão no modelo atual, que sim, ainda é o capitalismo. Sim, tem que pagar contas, né? Pagamos contas, mas como que a gente desenvolve ações que perdurem para além desse tempo, né? Que possam ter uma visão, pós esse modelo capitalista e que a gente consiga compreender, não, qual é o impacto de fato dessas iniciativas, por que eu quero estar envolvido nisso, com quem que eu quero estar envolvido nessas frentes, quem que eu quero que venha junto, quem que eu quero, quem que a gente pode, o que a gente pode construir junto para que a gente não construa sozinho e sim traga essa comunidade como um todo junto, né? E acho que isso é super muito importante. Acho que é muito do que está acontecendo nas iniciativas que você está tocando. O que acontece? A gente percebe que é isso, uma dificuldade de todos nós, pagar contas e incluir pessoas. São as duas maiores dificuldades, assim, até de modelo de negócio que a gente enfrenta hoje. Sim. Como é que eu faço para fazer uma inclusão radical dessas pessoas e que elas não sejam só incluídas, mas elas sejam protagonistas? Mas como é que eu pago os boletos, né? Porque eles chegam e a gente tem que... Enfim, eita, deu um zig aqui. Mas como é que a gente faz? Isso é um desafio enorme, assim. A gente tem refletido muito sobre isso, porque isso impacta diretamente tanto a presença ou não, né? A presença ou a ausência dessas pessoas na nossa rede, mas também impacta diretamente em como a gente monetiza os nossos empreendimentos, os nossos projetos, enfim. É sempre uma questão que fica para a gente, sabe? A gente ainda não solucionou e a gente tem buscado correr em várias frentes. Então, a gente aprova projeto em edital, consegue investimento para fazer algo mais radical de inclusão e protagonismo, como nessa formação agora, que são todas as pessoas que estão envolvidas, tanto na produção, quanto na concepção, quanto participando, são mulheres negras. Então, para isso, a gente precisou de um investimento. Mas como que dentro do trabalho que a gente monetiza e vende, né? Como que a gente consegue trazer o máximo das pessoas que nos interessam dialogar e como que a gente dá condições para essas pessoas participarem, né? Isso é sempre uma questão que fica para a gente. E uma outra coisa que eu queria só pontuar, e no meio disso que você estava falando um pouco sobre espírito do tempo, e eu acho que pensar nisso super estar conectado com o espírito do tempo, porque a gente possibilitar essa participação das pessoas precisa estar em pauta. Isso realmente para que a gente consiga trazer essas pessoas, a gente precisa possibilitar que elas estejam ali. Então, isso já está super linkado. E aí eu não estou falando só de um público negro, estou falando do público LGBT, enfim, cada um com suas particularidades. Mulheres também, mulheres mães. Então, assim, a gente tem muitas especificidades que a gente tem que pensar. E em cada projeto que a gente encampa, pensar nesse público. O que eu preciso fazer para que essas pessoas se sintam acolhidas, para que elas consigam estar aqui e tudo mais. Tem uma diferença muito grande entre a inclusão, que é simplesmente abrir as portas e dizer, não, tem um lugar aqui para você, se vira para acompanhar o que está acontecendo, né? De fato, a inclusão com diversidade, representatividade, empatia, acolhimento, que é quando a gente começa a entender que não é simplesmente ou uma questão financeira, ou uma questão de vamos achar o horário que funcione, ou uma questão de vamos disponibilizar algo para determinado público. É como que a gente entende toda a jornada, tudo que esse público carrega consigo,
para estar naquele momento junto com a gente, né? E quando a gente respeita isso, a gente tem esse envolvimento maior, né? Eu acho também que tudo é um processo, né? Que eu acho que se a gente começa possibilitando, abrindo esse espaço, as próprias pessoas vão trazer as suas necessidades. Então, por exemplo, eu estar podendo falar sobre isso hoje com você é uma coisa que você abriu esse espaço, e aí eu consigo estar aqui falando sobre isso. Então, acho que a gente precisa começar de algum lugar. É importante, eu acho que todas as iniciativas são importantes, sabe? Eu não desvalorizo, poxa, mas aquele pessoal abriu espaço, mas não deu, de repente, não teve uma ajuda de custo. Enfim, a gente faz de acordo com o que é possível naquele momento. E é importante fazer. Que cada um Vamos consegue fazer, dar, né? E aí a gente vai aprimorando ao longo do caminho. A gente vai caminhando e vai aprimorando e pensando o que precisa ser pensado, né? Dentro disso, o que a partir do teu lugar de fala, tu recomendas para projetos, marcas, pessoas que estão buscando estar mais alinhadas ao espírito do tempo, já conseguindo dialogar com toda essa comunidade que cada vez mais a gente está buscando abrir esse diálogo de forma empática, e não somente como é feito antigamente, como a gente estava falando. O que você sugere como formas de diálogo, formas de aproximação da forma correta? Você falou agora de lugar de fala, e eu tinha até separado, te mostrado, né, o livrinho da Djamila sobre o que é lugar de fala, porque ela teve aqui com a gente durante esse curso de comunicação criativa que eu citei aí no início da live. Ela fez uma fala aqui com a gente sobre lugar de fala, mesmo quando você está dentro de um lugar de fala, né? Então, eu sou negra, quais são os lugares de fala que eu não ocupo e como é que eu posso acessibilizar esse... Como é que eu abro esse diálogo com pessoas que ocupam esse lugar de fala? Então, muito importante a gente perceber que a gente não ocupa todos os lugares de fala, né? Mesmo eu sendo negra, eu sendo uma mulher que vem de uma realidade periférica, eu não ocupo todos os lugares de fala. Sim. Eu estudei numa escola particular, eu tive acesso a uma formação universitária, que é uma coisa que a maioria das pessoas negras não tem. Então, o que eu recomendo é que, primeiro, a gente entenda qual é o nosso lugar de fala. E a gente saiba que a gente não precisa ocupar todos os lugares de fala. A gente pode, a partir do lugar que a gente ocupa, entender quais são os lugares que a gente não ocupa e trazer pessoas que ocupam esses lugares para dialogar com a gente. Então, acho que isso é muito importante. A segunda coisa, eu acho que se a gente quiser dialogar sobre diversidade, a gente precisa, de fato, abrir aquelas oportunidades concretas, ou seja, contratar pessoas que ocupam os lugares de fala, tanto pessoas LGBT, mulheres, pessoas negras. Se a gente quer falar com esse público, a gente precisa, de fato, trazer essas pessoas para dentro das nossas iniciativas. Não dá para ficar só no discurso, mesmo. Porque a gente acaba, quando a gente fica só no discurso, chega um momento em que a gente acaba derrapando no discurso. Porque como quem pensou esse discurso não é uma pessoa que ocupa esse lugar de fala, a gente acaba cometendo algum erro em algum momento. E aí eu estou me incluindo nessa, porque se eu tentar falar por todos os lugares de fala, eu sei que eu vou errar. Isso já aconteceu. Então, hoje eu tento trazer pessoas que ocupam esses lugares para dialogar comigo. Acho muito importante. Sim. Sim, eu concordo super. Esse conhecimento de que espaços, inclusive, o nosso papel não é falar por alguém que a gente não tem esse protagonismo, né, esse território, e sim o nosso papel ali é levantar justamente a questão de por que a gente não tem dentro desse grupo alguém que tivesse lugar de fala e protagonismo para falar por si. Por que a gente está falando por alguém que não pode estar presente dentro dessa roda? Por que essas pessoas não podem estar presentes dentro dessa roda? Se poderiam, por que a gente decidiu não colocá-las nessa roda? Tem uma série de decisões que são inconscientes e que a gente percebe que, às vezes, a gente acha que está fazendo melhor para o outro ao comentar algo, ao decidir algo pelo outro, e que a gente, lá atrás, a gente não abriu as portas da forma correta para primeiro ouvir antes de falar do outro, né? Sim.
Eu acho que é isso, é a gente ir substituindo aos poucos. É esse processo que eu vejo você fazendo no Fractal e que eu vejo várias pessoas fazendo em várias iniciativas. Essa semana até saiu uma notícia sobre o Twitter, né? De como o Twitter está batendo as metas de diversidade dentro do seu próprio time. E aí Uhum. eu falei até sobre isso lá na Inova, que é muito importante a gente falar sobre as questões, mas a gente trazer as pessoas para falar, sabe? A gente precisa Sim, abrir esse espaço. E aí é isso, eu não falo pelas pessoas, eu dialogo com as pessoas. A gente fala, a gente conversa, eu trago pessoas para conversar comigo, né? Eu não fico falando sozinho, porque senão a gente acaba caindo no velho problema, que é o discurso único, aquele perigo da história única, que você até linkou, se eu não me engano, isso sim, em algum sim. momento, a fala da Chimamanda, acaba caindo nesse problema. Então, e quando a gente cai nesse problema, a gente acaba tendo prejuízos financeiros, porque isso reverte em muitas vezes numa enxurrada de questões, de problemas, ainda mais quando a gente dialoga sobre comunicação e sobre marcas e sobre posicionamento de marca, isso acaba se tornando um problema mesmo para a gente lidar. Depois o, o pessoal que soluciona crises Sim. acaba enricando aí com isso, porque se a gente não cuida antes, a gente acaba tendo que cuidar depois. Nossa, total. Eu sinto que cada vez mais eu dei uma aula para uma marca para uma marca em São Paulo semana passada. A gente estava fazendo um projeto remoto de consultoria e me perguntaram, tá, mas a gente tem um trabalho tão grande antes da comunicação, que é de entender essas causas, dialogar com todos esses diferentes públicos, compreender quais são os pontos relevantes dentro desse diálogo, e aí a gente vai começar a fazer nosso trabalho de comunicação. E eu comentei, não, não, lá esse início do diálogo, quando você está escutando esse público, já é comunicação. Né? Você se abrir para Exatamente. dialogar com um público que Isso até já é então você entendia. comunicação, né? Porque essa comunicação de mão única não faz mais sentido, né? A gente está, enfim, num espaço de troca cada vez mais. Eu vi que você colocou aí na referência o pessoal do Coletivo MOC, né? Muito legal o trabalho que eles fazem. Muita gente me pergunta também, poxa, Morena, mas eu quero contratar pessoas negras e eu não sei como fazer. Enfim, onde é que eu encontro essas pessoas? Como é que eu faço? E aí a gente já tem algumas iniciativas, tem pessoas Uhum, aí e grupos trabalhando por isso. Além da galera do MOC, que já tem um trabalho incrível aí em São Paulo, tem pessoas também que organizam grupos de RH, então, para você conseguir de fato contratar, achar essas pessoas, como é que eu faço para dialogar, para saber quem elas são, entender se elas se encaixam no meu projeto. Enfim, tem várias organizações aí, depois eu posso até deixar o link da galera que eu conheço que faz isso. super. E aí, enfim, para ajudar nesse processo, que eu acho que a gente também tem que pensar que isso precisa ser efetivo lá no início, como você falou, como é que eu comunico com esses profissionais, cadê esses profissionais na minha rede, e é muito importante. Você falou do Ian, realmente o Ian, Sim. esses dias eu até vi o post dele e espalhei na minha rede. Tem muita gente bacana falando sobre isso. Total. Ó, a Sandrinha está dizendo aqui que concorda com tudo que você comentou, que quem atua na militância recebe convites para falar de tantas temáticas que realmente, se não reconhecer o seu lugar de fala, acaba errando feio, né? Não tem como a gente Sim, é falar super por importante. todo mundo, né? A gente tem como falar sobre o que as pautas que nós somos especialistas, enfim. Muito, Com muito certeza. legal essa. Uma outra coisa que é isso que ela está falando sobre a militância, né? Embora Sim. a gente muitas vezes se veja obrigado, né, a fazer parte de alguma coisa, obrigado que eu digo no sentido pelas demandas, né, sociais que a gente vive, a gente acaba se envolvendo em questões de militância. Só que a gente não fala só sobre isso, né? A gente fala Sim. sobre as nossas áreas. Então, eu não falo só sobre ser uma pessoa negra. As pessoas podem me chamar para falar sobre comunicação, porque é isso que eu faço na real. Uhum. Então, eu falo sobre isso? Falo, mas eu não falo só sobre isso. E muitas vezes as pessoas acham que dialogar com a gente só durante o mês de novembro, ali, no mês da consciência negra, eu chamo as pessoas negras. A gente precisa estar em todos os outros 11 meses do ano
conectados, dialogando. Não adianta só chamar a gente para falar sobre questões de raça, ou no mês de março sobre questões de gênero, como você falou no início da live. Não é só porque é março, é porque é importante que as mulheres estejam falando Uhum. em todos os outros meses. Então, é muito importante a gente ter noção, né, de que nos outros 11 meses todo mundo precisa ouvir o que a gente fala para além das questões de militância. E que a gente também Sim, tem contas para pagar. Então, é o famoso manda jobs. A gente também precisa em todos os meses, né? participar em todos os meses. Muito importante. Dois pontos legais do que você comentou agora que eu lembrei. Um está sendo acompanhado durante o South by Southwest, a presença de lideranças femininas em várias mesas sobre tecnologia, em que a gente tem muitas sessions que estão sendo tocadas exclusivamente por mulheres e que o assunto não são mulheres, né? Então o assunto tecnologia sendo discutido por mulheres, porque Exatamente. de fato elas são as lideranças e não porque somente estamos discutindo gênero. E essa necessidade da gente continuamente, eu acho que está alinhado ao espírito do tempo, é um exercício constante. Né? Não existe, estou alinhado e agora esse alinhamento é para sempre. A gente está nessa busca constante de conexão com o espírito do tempo. E para isso a gente precisa, a cada pauta, a cada decisão, a cada assunto, a cada convidado, a cada trabalho, pensar como que a gente consegue ter essa visão ampla, alinhada ao nosso tempo, inclusiva e de diálogo em todas elas, né? Então, Sim. até super te convido a todo mundo que está assistindo, que vai assistir na sequência, já que o live fica disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. Convido todo mundo para mandar referências de nomes protagonistas das suas áreas que vocês querem que estejam aqui também, assim como eu trocando com a Maria hoje. Tem vários nomes que para mim são super referência que também vieram a Sim. partir dessa troca, dessa comunidade, porque, como a Maria comentou, é importante que a gente esteja o tempo todo tendo esse tipo de visão, né? E tenho Sim. certeza que nos nossos próximos lives você vai estar junto, seja interagindo nos comentários, assim como o grupo que está interagindo aqui, ou de volta interagindo nas nossas conversas e acompanhando quem está mandando comentários por aqui. E Eu quero aproveitando que. acompanhar todo mundo. Eu vou deixar também minhas sugestões aí de pessoas que acho que é bacana a gente potencializar a voz. E vou querer também saber o que que a galera me recomenda. De repente tem coisas aí que como eu comentei com você que durante a festa eu conheci a Pablo Vittar, durante a festa do Fractal, Uhum. tocou a Pablo Vittar e eu não conhecia o trabalho ainda. E aí eu fui buscar quem era, então assim, eu tô super aberta e quero saber mais, e quem tiver mais indicações de pessoas legais e protagonistas nas suas áreas, eu quero conhecer. Até em festas a gente consegue achar algum tipo de aprendizado, né? Em conjunto. Sim, Justamente por isso, essa comunidade, eu acho que a gente conseguiu criar essa relação horizontal em que a gente está o tempo todo aprendendo e ensinando, né? Trocando referências, cada um a partir das suas áreas. E não só quem participou como aluno de todas essas edições, mas todo mundo que foi convidado também para compartilhar as suas vivências como professores das edições do Fractal até aqui também comento bastante que, putz, aprendi muito com a troca dentro desse grupo, porque a gente tem essa energia viva de pessoas que cada uma, a partir do seu território de protagonismo, tem muito a ensinar. A Andrea sim. mandou um comentário aqui falando sobre como essa comunidade criada pelo Fractal é um dos maiores ganhos, né? Essa troca de conteúdo com pessoas inspiradoras e que estão repensando os caminhos da comunicação junto com a gente. Com certeza. Eu acho que também não só a existência da comunidade, mas a forma como a gente se comunica dentro dessa comunidade, assim, da gente saber que ali é um espaço seguro de conversa, de troca, de diálogo, onde as pessoas podem se sentir um pouco mais à vontade do que na timeline e no mundo fora da comunidade fractal, porque às vezes existe um Uhum. acerramento que é muitas vezes até necessário e tudo mais, mas que inviabiliza o diálogo às vezes, né? Então a gente tem um ambiente seguro de troca sobre essas questões da comunicação, em que não vai haver
uma deturpação, né, de como, do que a Uhum. gente fala, do que a gente entende das coisas, que há uma disponibilidade para escuta. Eu acho que esse realmente é um dos maiores ganhos da comunidade. Para mim, pelo menos, tem sido. Demais. Conta para quem está assistindo a gente onde que as pessoas conseguem continuar trocando ideia contigo. Você comentou um pouquinho do projeto que você está do projeto que você está dando aula, que você inclusive dá aula, você vai estar dentro do projeto hoje. Mas eu sei Uhum. que você também está por trás das câmeras dirigindo conteúdo de social vídeo, você está na frente das câmeras em projetos autorais em que você compartilha suas reflexões. Queria que você dividisse um pouquinho dessas diferentes frentes e onde as pessoas te É, encontram. eu sou meio a pessoa de mil braços, né? Eu tô em várias frentes. Então, aqui na Inova, eu tô à frente da parte de comunicação, enfim, essa parte é toda minha. As pessoas podem me encontrar tanto no meu Facebook pessoal, facebook.com/morena.mariá, tanto no Instagram, @morenamariá, ou no Facebook da Inova Collab, que é facebook.com/inovacolab, e lá no Insta também a gente está @inovacolab. E aí eu geralmente faço o seguinte, eu criei uma comunidade das pessoas da Inova também, então quem quiser dialogar um pouco mais sobre essas questões que a gente conversou, estou convidando a participar. O nome do grupo é Vamos Juntos, Inova Educa, então quem quiser, me pede lá a solicitação que eu Uhum. coloco para dentro do nosso grupo. E aí lá a gente também está dialogando sobre isso. Você está no grupo também, né? Uhum. Então, quem quiser continuar dialogando sobre isso está lá. E na nossa página a gente tem falado sobre muitas coisas. As minhas frentes de batalha têm sido frente de câmera. Eu vou começar um canal em breve sobre questões de empreendedorismo para pessoas que são microempreendedores ou não se enxergam como empreendedores, né? Pessoas que já Uhum. empreendem, mas não se enxergam como empreendedores. Então, em breve, esse canal vai estar aí no ar, na vida. Já estamos em fase de produção. E eu tenho feito outras mil coisas, assim. Hoje, por exemplo, eu dou aula, mas eu também sou chefe de cozinha. Então, eu estou produzindo toda a parte de coffee break da formação. Eu sou a pessoa que também faz curadoria de música para a playlist da Inova. Então, eu estou em mil frentes. Eu também vendo as coisas. E a gente vai correndo em todas as frentes necessárias para fazer a coisa acontecer. Mas basicamente Demais. hoje na Inova eu tenho feito tudo isso. Eu tenho estado frente à câmera, eu tenho feito atendimento ao cliente, tenho feito comunicação, então são muitas frentes. Eu acho que esse encontro ele é um novo marco, né? Um novo milestone dessa proximidade, enfim, que a gente tem a partir da comunidade do Fractal, para a gente estabelecer esse combinado de continuar fazendo projetos juntos, continuar trocando em momentos em que a gente está conectado dentro dessa comunidade, independente do lugar do mundo que a gente estiver. Né? Sim, Eu tô. isso é o mais legal. Quando você me chamou para fazer parte da live, eu falei, cara, olha que legal, a gente vai conversar. O Gus está lá do outro lado do mundo. A Sim. galera também está espalhada em vários lugares e a gente vai conversar e vai estar todo mundo junto no mesmo papo. Então, eu já achei isso super incrível e fiquei super feliz com esse convite e acho que é um início mesmo, um marco zero para a gente continuar trocando sobre essas questões que são super caras para mim, para você e para todo Sim. mundo que está na comunidade. Falando em Marco Zero, na sequência desses nossos encontros sobre protagonistas da semana e temas que são super importantes serem discutidos, desde já eu quero convidar todo mundo que tem acompanhado as lives para a semana que vem. Semana que vem a gente segue nas pautas sobre comportamentos que são importantes e como que a gente percebe essa realidade ao nosso redor. E semana que vem eu vou receber 3 mulheres que eu também admiro muito por aqui, juntas falando sobre a realidade da Amazônia e como que a mídia brasileira traduz e dialoga sobre a região amazônica e como que a região amazônica enxerga essa forma como a mídia fala sobre a Amazônia até aqui.
Então, semana que vem a gente vai estar por aqui com a Lu Couto. Demais, sem dúvida. Vai ser muito legal. A gente recebe a Lu Couto, que é diretora de criação, e um dos nomes que a gente como em pesquisa como um dos nomes mais relevantes do mercado de comunicação na região norte hoje. A Sami Batista, que é professora de design e um dos nomes que vem ajudando marcas de outras regiões do país a compreender essa região. E a Priscila Brasil, que é documentarista e que vem traduzindo toda a realidade da região amazônica em vários docs há anos, e que a gente vai juntar esse grupo inteiro para falar sobre a região norte, a região amazônica, e como que dentro desse país continental a gente vem olhando para todos esses saberes ancestrais e dialogando com tudo isso. Maravilhoso. Super feliz. Já quero, sabe? Já tô com primeira presença confirmada. Eba! Muito feliz da gente estar junto por aqui. A gente termina o nosso papo live agora, mas a gente continua trocando ideia com quem deixou comentário durante a live. Quem deixar comentário assistindo depois, a gente também responde. Então a Maria fica ligada, eu fico ligado também. E contem com a gente para continuar trocando sobre assuntos que são protagonistas nessa semana e em todas as outras. É isso, obrigado, pessoal. amor. Muito obrigada a todo mundo que ficou, que assistiu. E vamos continuar conversando aí, como o Gus falou, tanto nos comentários quanto em outros momentos, tá bom? Muito obrigada, Gus, pelo convite. Eu fiquei super, super, super honrada e feliz da gente poder ter esse diálogo agora e espero que a gente consiga espraiar esse diálogo para outros momentos. Vamos super. Beijos, beijos, beijos para todos. Beijo para todo mundo que está aqui interagindo com a gente, a Sarinha, a Sandrinha, todo mundo que mandou comentário por aqui, a Andréia, que super contribui dentro do nosso grupo. E continuamos interagindo, mas tem live toda quarta-feira, 13h, no horário de Brasília. Beijo. Beijo, pessoal. Eba!